Boa noite. Bom, pessoal, nós vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos bem no finalzinho, no capítulo 28, no qual são trazidas, várias preces relacionadas a todo tipo de situação que nos faz remeter a todas as lições vistas anteriormente do Evangelho. Então essa lição, ela é importante porque ela é um desfecho, de tudo que a gente aprendeu desde o primeiro capítulo. E hoje nós vamos falar sobre a prece pelos obsidiados. Aí no prefácio nós temos o seguinte, que a obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades medianímicas. Na mediunidade escrevente se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Os maus espíritos pupulam ao redor da terra em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é o alvo neste mundo. A obsessão, como as doenças e todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Então, a obsessão, ela é o mal. Ela traz dor, ela traz sofrimento, ela incomoda, ela prejudica. E aí ele diz que existem várias escalas de obsessão. Desde aquelas em que não tem sinal exterior, então ela se dá de uma maneira sutil, até aquelas que culminam muitas vezes na degeneração física e mental do indivíduo. É bom lembrar que todos nós aqui encarnados temos potenciais mediúnicos, certo? Varia entre nós que alguns trazem consigo uma mediunidade ostensiva, mas todos somos médiuns. Por quê? Porque todos nós somos factíveis de receber e de permutar pensamentos com as mentes dos desencarnados. Agora, a obsessão, ela é um resultado errado, ela é uma influência de um mau espírito, de um espírito mal intencionado sobre o médium. E agora é interessante que ele diz aqui também, mas por que existe obsessão? A obsessão, ela é consequência do nosso estado moral aqui na Terra. Se na Terra na lição, quando a gente estuda sobre a obsessão, a ação dos maus espíritos,
a gente vê o seguinte, que se a Terra não tivessem homens maus, não existiriam espíritos maus nos circundando, entendeu? Então nós somos assediados por espíritos inferiores, porque nós nos encontramos ainda no patamar inferior. Então nós ainda somos arraigados com muitas paixões e com muitos débitos de atrocidades, de injustiças que nós cometemos em outras vidas. Então a continuidade da vida não nos livra em absoluto da perseguição dos espíritos que prejudicamos quando estes ainda não chegaram no entendimento do perdão. E ele fala aqui, que eu gostaria de ressaltar, que existem caracteres diferentes dessa obsessão. E existe uma obsessão, gente, que ela é silenciosa, é uma obsessão imperceptível para nós. Porque numa sala como esta, um de nós ou mais de nós poderá estar sendo vítima de uma obsessão forte, mas não percebe, ninguém vai perceber. Porque existem obsessões em que as pessoas, elas são tentadas na sua inferioridade, né? Então, por exemplo, a pessoa extremamente vaidosa, ela vai ter, assim, é mais fácil, né, obsidiar uma pessoa assim, trabalhando a vaidade dela. Uma pessoa que ela gosta do poder, ela se satisfaz com o poder, ela vai ter este poder reforçado e ela não se dá conta que está sendo obsediada, né? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, que o resultado de uma obsessão é sempre negativo, né? Por isso que a gente tem que ter muito, mas muito claro, porque existem obsessões tão sutis e não é por isso que o obsidiado está menos doente, viu? Então, por exemplo, numa casa espírita, os dirigentes, eles têm que ter maior vigilância do que qualquer um de nós. Sabiam disso? Porque obsediar uma casa espírita não é o assédio dos espíritos que vêm revoltados, que quebram tudo, não é este. O pior perigo está na obsessão, onde todos nós, né, somos suscetíveis, de acordo com as nossas más tendências, e que venham a ser reforçadas essas tendências, né? Então, numa casa espírita, os dirigentes, eles têm que ser, se manterem isentos, se policiarem, se dominarem, estudarem muito, ter muita vigilância, certo? Porque, olha, é muito rápido, né? Por exemplo, criar um conflito numa casa espírita, um conflito de ordem política, por exemplo. É fácil isso, né? O que não deve acontecer, se nós nos dizemos espíritas, cristãos, seguidores do Cristo, não tem que existir a ânsia do poder, a briga, né? A competição numa casa espírita. Estou dizendo um exemplo, então, de obsessões que são ocultas e não por isso são menos desastrosas. Da mesma forma que as doenças são resultado de imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que o expõe ao mau espírito. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão, é preciso fortalecer a alma.
Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela própria melhoria, o que basta o mais frequentemente para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Esse socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente perde, por vezes, a sua vontade e o seu livre-arbítrio. Então, o que nós temos aí? A obsessão, a cura da obsessão. Ele faz aqui uma analogia. Ele diz, uma doença, ela tem que ter uma intervenção física na doença, uma cirurgia, ou medicamento, um tratamento, uma fisioterapia, enfim, certo? Para tratar aquela doença. A obsessão, que é uma doença, porém, de ordem moral, é necessário aplicar o quê? A força moral. E uma afirmativa que está aqui muito clara. A cura da obsessão depende do médium. O médium, ele tem que exercer uma força moral, então ele tem que se fortalecer moralmente. De que modo ele se fortalece moralmente? Eliminando, buscando eliminar, lutando contra as suas más tendências, né? Buscando seguir com a vivência do Cristo, se refletindo nessa vivência, buscando compreender o próximo, perdoar o próximo, sair um pouco de si, do seu problema, tá? Daquela dor, para dedicar-se ao próximo. Ele estará deste modo fazendo o seu tratamento. A casa espírita, ela vai fazer o quê? Qual é o papel da casa espírita para um obsidiado, certo? Que tem consciência, ele está sofrendo, ele sabe que precisa melhorar, ele não está ainda no processo mais grave de possessão ou subjugação. Qual é o papel da casa espírita? É justamente alertá-lo, mostrar-lhe o caminho, ajudar com o passe, com a água fluidificada, mas isto só não vai resolver, né? E deve existir o empenho, deve existir o movimento no sentido de se modificar. Porque, gente, a obsessão nos alcança porque nós assim o permitimos. É duro a gente falar isso, mas é a realidade, né? Nós não somos vítimas. Agora, ele está dizendo então que está no médium o empenho para se curar. A casa espírita, ela é uma clínica, nesse caso, ela vem como um refrigério, como uma coisa, ela agasalha aquele obsidiado, ela orienta, né? E aqui existe toda uma força progressiva para que o obsidiado consiga sair daquele estado. Porém, ele não vai sair da obsessão se ele teimar, se ele, obsidiado, não mudar 1 milímetro da sua personalidade. Ele não abrir mão dos seus caprichos, das suas querências, das suas de teimosia. Aí vai ser difícil. Aí sai da casa espírita e fala que aqui não funciona, né? Aquela casa, aquilo não resolveu, não. Certo? Será? Agora, por outro lado, nos casos de subjugação e possessão, existe aí uma piora muito grande, né? O médium perde a consciência, ele vira marionetes, ele está no efeito hipnótico, completamente dominado pela outra mente. É aí que nós temos o que? Hospitais psiquiátricos, assim, de irmãos e irmãs nessa situação, né? Porque eles ficam alheios, completamente dominados. E aí é muito comum. Neste caso, realmente, deve existir toda uma atenção,
um trabalho de intervenção, de desobsessão, muito sério, com muito amor, com muita paciência. Esses tratamentos são longos porque nós estamos lidando com uma mente que não só perversa, porque ela chega nesse requinte de dominar o outro, subjugar, mas uma mente que conhece algumas leis, né? Tanto é que ela hipnotiza, ela tem ascensão sobre o outro, e mais tem que ter um trabalho de sensibilização com esse espírito, para buscar no fundo, assim, aquele amor que todos nós temos dentro de nós, aquela fagulha de amor que Deus colocou na nossa consciência, é a razão da nossa existência, né? Nós somos energia pura e é uma energia que tem um amor imantado, mas muitos se perdem, abafam, tem que buscar essa essência e trabalhar o obsessor e o obsediado. Bom, e a obsessão normalmente é resultado de uma vingança, né, de outras vidas, isso nós já falamos. E assim, nos casos de obsessão grave, o obsediado está como envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que é preciso desembaraçá-lo. Ora, o mau fluido não pode ser repelido por um mau fluido. Aqui ele vai dizer o seguinte: se não houver um amor no processo de desobsessão, não vai adiantar, né? Nós temos que exercer, orar, que nós vamos ver aqui as preces que eles sugerem, com amor, com compreensão, mas não é uma coisa que é fabricada, tem que partir de nós. Nós temos que nos colocar assim, porque nós não sabemos se um dia nós fomos um obsessor terrível, né? E por misericórdia de muitos, em nome de Jesus, a gente chegou num patamar em que hoje, pelo menos, nós não somos capazes dessas atrocidades, né? Então a gente tem que lidar com amor, com paciência, né, com relação aos obsessores. Começando em perdoar, né? Principalmente, Sérgio, perdoar. Porque é difícil você ajudar alguém amando sem perdoar. Isso é patente. Principalmente a pessoa que é obsediada, ela tem que partir de um exercício do perdão, né? Se não consegue um perdão profundo, ela tem que fazer um exercício de compreensão primeiro, sabe? É que até perdoar, ela tem que tirar de si o ódio, a não aceitação, né? É difícil, mas mesmo na nossa pequenez a gente consegue um pouco de esforço, de estudo, dedicação, né? Não é impossível. E aí ele fala assim, eu gostaria de falar, porque assim, olha, gente, não dá tempo, mas a doutora Marlene tem um livro para quem quer estudar os processos de obsessão, né? Entender um pouco. A doutora Marlene fez um trabalho magnífico no livro A Obsessão e Suas Máscaras. E esse livro, imaginem vocês, ela consultou, assim, das obras de André Luiz, muitos livros. Ela consultou Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino, Desobsessão e A Vida Continua. São alguns dos livros que ela buscou
né, os casos de obsessão e como esses casos são tratados, né, e por que as causas dessas situações. É muito assim, o livro, então, A Obsessão e Suas Máscaras, da doutora Marlene, é um livro que, por ele ser concentrado, é bem legal, porque depois a gente pode até se aprofundar lendo as obras do André Luiz, entendeu? Então é muito interessante. E lá a gente vai encontrar assim, vários casos de obsessão, de vários tipos também, a gravidade delas, como são tratadas, como que elas ocorreram, certo? Como a espiritualidade nos ajuda, né? Então, quando nós, numa casa espírita, intervimos numa obsessão, nós somos apenas rudimentares instrumentos. Na verdade, toda essa intercessão é dada pelos espíritos que trabalham em nome de Jesus e que estão dedicados a essa tarefa com amor. Né? Eles veem melhor do que nós, eles já ultrapassaram algumas idiosincrasias que a gente ainda se vê apegados nessa existência, entendeu? Então, para eles, esse trabalho é muito mais assim, eficaz e eles fazem um trabalho assim, magnífico. Outro livro é Os Dramas da Obsessão, do Dr. Bezerra de Menezes, e Ivone Pereira, que psicografou. Ele também traz aqui vários casos, né, de obsessão, né, explica, é muito interessante. Também é outro livro para a gente entender um pouco mais sobre a questão da obsessão, que é muito comum. Inclusive, o Dr. Bezerra diz aqui, né, esse livro foi escrito acho que em 64, já naquela época era assim, imagine hoje, né, que ele falava assim, as notícias, os noticiários, né, naquela época já traziam ao conhecimento público muitas barbaridades cometidas, né, por pessoas que estavam insanas, né, praticamente. Então já chocava em 1964. Agora vocês imaginem hoje, né, como infelizmente houve um crescimento superlativo dessas coisas assim horrorosas, né, que a gente vê que são atitudes que nós não conseguimos explicar, a gente não aceita e não é possível, né, que seja uma loucura, algo físico, né, uma doença física, uma degeneração do cérebro. Hoje não tem como a gente aceitar mais essas hipóteses, né? E aí estamos com a psicologia evoluindo nesse sentido, né? Mesmo a medicina, a psiquiatria, buscando, né, a explicação para isso e um tratamento. Agora, a gente sabe muito bem que a medicina, a psicologia, ela vai conseguir mais efetividade quando realmente essas ciências cuidarem de corpo e espírito, né? Corpo e espírito, que é o que a doutora Marlene sempre defendeu em seus estudos, né? E a Ana. Então, ele fala isso. Então, ou seja, por trás disso, gente, existem muitas obsessões. Muitas obsessões, né? E assim, obsessões que a gente pode até avaliar que estão no grau de possessão, né? Fascinação. Então o espírito, ele age como marionetes e faz as barbaridades que a gente tem assistido. Pois não. E dentro de uma comunicação tão rápida que é hoje, né? Que todo mundo fica sabendo instantaneamente, você imagina um monte de pensamento. Exatamente, porque hoje é em tempo real. Então, as coisas acontecem e todos ficam sabendo em tempo real. E assim, a veiculação de todo esse movimento
parece até que né, fomenta, né? Eu sinto isso. Por isso que é importante, gente, e aqui me bateu uma coisa, né? O que a gente pode fazer contra isso, né? Falar assim, mas eu, né? Que horror, que horror. Eu acho que a gente pode contribuir se nós não fizermos sensacionalismo, né? Não reforçarmos. Não precisa comentar isso na hora do café, no ambiente de trabalho. Tem tanta coisa para conversar. Não, a gente vai almoçar com um colega e já, né? E vai comentar exatamente aquela notícia de manhã que foi falado, que na internet publicou, enfim. E aquilo vai não crescendo. São nessas horas, que, quando a gente fica sabendo, que a nossa mentalização positiva, no sentido de neutralizar, né, esta má influência, pode ajudar, entendeu? A gente deveria ter mais atenção a isso. E a gente faz ao contrário. Né? A gente nem percebe, mas não é... Ou se não fica no WhatsApp, né? Ficou sabendo aqui, já passa para frente a notícia ruim. Percebem? Por que passar? Para que passar uma notícia negativa, né? De uma tragédia tão triste, certo? Que provavelmente foi cometida não por uma mente, mas por várias mentes, por uma legião de espíritos trevosos, entendeu? Que não querem que a Terra dê o salto para o mundo de regeneração. Eles não querem, né? Isso para eles é ruim, porque eles vivem dos nossos fluidos. E quanto mais a gente gera especulação em cima dessas tragédias, mais a gente está fomentando, né? É uma espécie de obsessão coletiva. É uma espécie de obsessão coletiva. Então, eu acho que a gente pode nos vigiar no sentido de não passar para frente, faz uma mentalização pensando em Jesus, na luz de Jesus, neutralizando aquela coisa horrorosa. Eu acho que isso poderá ajudar. Se é que a gente tem que passar alguma coisa para frente, que passe isso daí. Bom, aí, só para a gente... em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. Então, só corrobora o que a gente acabou de falar, entendeu? É a prece, né? E aquela prece que a gente está muito bem, não tem um tempo, não precisa ter um lugar maravilhoso, é aquele pensamento, é aquela fé, é aquela emissão de esperança, de bons fluidos, né? E aí ele faz aqui algumas sugestões de prece, que eu vou ler um trecho de cada uma, depois a gente pode ler em casa, né? Aí fica, olha, a prece do item 82 da lição para ser pronunciada pelo obsidiado, por quem está passando pelo processo de obsessão. Então ele fala, meu Deus, permiti aos bons espíritos livrar-me do espírito malfazejo que está ligado a mim. Se é uma vingança que exerce por injustiças que eu terei feito outrora para com ele, vós o permitis, meu Deus, para a minha punição, e eu suporto a consequência da minha falta. Possa o meu arrependimento merecer vosso perdão e minha libertação, mas qualquer que seja seu motivo, peço para ele a vossa misericórdia. Dignai-vos facilitar-lhe o caminho para o progresso, que o desviará do pensamento de fazer o mal. Possa eu, de minha parte, retribuindo o mal com o bem, conduzi-lo a melhores sentimentos. Imagine, olha o obsidiado, né, essa prece, ele é uma sugestão para que ele faça com fervor. E uma coisa assim que eu não devo reforçar aqui, gente,
é o seguinte, a maior parte das obsessões geradas por vingança, por que isso ocorre, gente? Por que isso ocorre? Né? Porque é a nossa prova. Agora é uma prova que Deus fica lá no seu trono dizendo, não, você fez mal para ele, então você vai aguentar ele, você assim, não. Não é nesse sentido tão vulgar, tão simplista. Nós somos seres espirituais. Nós temos uma potência de abrangência do pensamento, do sentimento, que nós não fazemos ideia. E nesse potencial existe algo chamado consciência. Consciência é onde está escrito a palavra de Deus. É onde está escrito, enumeradas todas as leis naturais ou as leis divinas. É na nossa consciência. Né? Portanto, a nossa consciência, ela exige uma retificação. Por que exige uma retificação do que a gente fez? Porque nós somos criados para o bem, para a perfeição. Fugiu disso, a consciência está ali. Ela está registrando, e enquanto nós não liquidamos aquilo, nós vamos sim sofrer as consequências. Porque nós não vamos nos sentir quitados com ela, aliviados, se nós não passarmos pelas provas. Agora, então já que é prova, eu estou obsidiado, estou lascado. Não, não é assim. É justamente o quê? Eu passar pela prova, me abandonando ao obsessor, eu estou passando assim, de uma forma ruim essa prova. Não quitei nada. Quando que eu vou quitar? Quando eu conseguir perdoar, quando eu conseguir dominar os ímpetos que me levaram a cometer o mal que eu cometi àquele irmão, àquela irmã que está me cobrando. Percebe? Por isso que a quitação desta conta está no obsidiado. Porque ele vai mudar de rumo. Ele vai perceber a nossa luta. Ele poderá até, com a nossa boa vontade, encarnar como um filho, encarnar como um tutelado, que nós devemos lá mais tarde orientar. Entenderam? Esse é um processo. Né? Quantos filhos são recebidos pelos pais e que eram seus obsessores? Porque durante o processo a gente pede, a gente perdoa, a gente quer reaver desatar aquele nó que está nos prejudicando. Por isso, essa importância e a gente vai ter que parar aqui. Valtinho, acho que eu tenho que continuar daqui para frente. Gente, muito obrigada. E só um aviso, nosso almoço beneficente vai ser dia 6, almoço mineiro, às 12 horas, 6 de novembro, tá? Assim, está sendo preparado com muito carinho, muito amor. É um recurso que vai nos ajudar muito, a nossa instituição em Diadema. Quem não conhece está convidado a participar. Nós temos também uma campanha do Natal Iluminado, que vai ser, quanto que é? 35. O almoço é R$35 com direito ao refrigerante. E o Natal Iluminado é uma campanha que o nosso companheiro Paulo Mareus está encabeçando, que vai ser no dia de distribuição. Ele tem, gente, são 700 famílias, 3.000 pessoas, 1.500 crianças. É uma coisa muito linda e esse ano vai ser no dia 11. 11 é domingo. Dia 10 de dezembro, estão convidados, quem quiser colaborar com R$20 para completar a aquisição de brinquedos para as crianças, para colocar nas sacolas que são distribuídas para as famílias. R$20, o Paulo Mareus vai estar aqui, pode dar diretamente para ele. Gente, muito obrigada.